racionalização de denominadores. É isso que você vai ver nesse vídeo logo depois da vinheta. Fala, bonitófilos e bonitófiras, chegando com mais uma aula sobre radiciação e hoje nós vamos falar sobre a racionalização de denominadores. Isso é um processo relativamente simples e que a gente vai estar sempre encontrando lá ao longo dos nossos cálculos. A racionalizar nada mais é do que a gente transformar um denominador irracional, ou seja, que apresenta uma raiz não exata, em um número racional. Então a definição diz aí, consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais, ou seja, tudo que eu disse agora há pouco de uma forma mais resumida. Vamos tentar entender isso aí melhor. Vejam só. Nós temos aqui uma igualdade em que nós estamos afirmando que 1 sobre a raiz de 2 equivale, é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 2. A diferença é que nessa primeira fração, a gente iria dividir 1 pela raiz de 2. Como a raiz de 2 é um número irracional, então você vai ter um decimal aí não periódico, você teria um trabalho tremendo para efetuar essa divisão. Já quando ela aparece nessa segunda forma aqui, raiz de 2 sobre 2, a gente vai pegar esse número irracional e dividir por 2. Então vai ficar tudo bem mais fácil, ou pelo menos menos trabalhoso. Tá? Então racionalizar é exatamente isso, é a gente pegar essa raiz que está no denominador e fazer com que esse número irracional se torne um número racional para facilitar os nossos cálculos. Para isso, a gente tem o que eu geralmente classifico como 4 casos, mas a lógica é encontrar uma forma de eliminar a raiz do denominador. Tá? Então vamos ver aí como é que funciona. O que eu chamo de primeiro caso, eu intitulo como sendo o denominador só com a raiz. Eu olho para a minha fração e verifico que o meu denominador só tem uma raiz e, obviamente, uma raiz não exata. Se fosse uma raiz de 25, por exemplo, a gente calcularia e diria que era 2 sobre 5 e estava tudo certo. Mas nesse caso, não é, a gente vai ter que racionalizar. Então vamos fazer o seguinte. Quando o denominador apresentar apenas a raiz, e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer nos próximos slides, a gente vai simplesmente multiplicar os dois, numerador e denominador, por essa raiz, ficando assim. 2 sobre a raiz de 5, a gente multiplica com raiz de 5 e raiz de 5. Lembrando que tem que multiplicar os dois, tá? Senão a gente vai estar alterando o valor da fração. E aí, baseado nos conceitos que nós vimos no vídeo anterior, e aí se você não viu, procura lá o vídeo 4, onde eu falo sobre multiplicação e divisão entre radicais. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar o 2 com a raiz de 5 e a raiz de 5 com a raiz de 5. 2 vezes raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5, e a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é o mesmo que a raiz de 5 ao quadrado. E aí, lá no primeiro vídeo das propriedades, a gente viu que esse 2, sendo igual ao índice, ele elimina a raiz, sobrando então 2 raiz de 5 sobre 5. Para você não perder esse tempo, aqui no denominador, você já vai saber que imediatamente esse produto vai ser sempre igual a apenas o radicando, tá? Pode pular essa etapa e já vir desse produto aqui para frente. Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então, se você usou aqui o fator de racionalização corretamente, pula essa etapa, multiplique numerador com numerador e na hora do denominador você escreve apenas o resultado, como resultado, ou radicando. Caso contrário, se acha que vai se complicar, faça passo a passo. O importante é a gente fazer o cálculo correto. Primeiro caso é esse, denominador só com raiz. Aí vejam a diferença para o segundo caso. Nós temos agora o denominador com a raiz, e essa raiz está sendo multiplicada a um número inteiro que seja. O processo é o mesmo. Você até poderia multiplicar
por todo esse denominador, mas é desnecessário, porque no final você vai ter que fazer simplificação. Então, assim como no primeiro caso, você multiplica os dois, numerador e denominador, apenas pela raiz de 5. E aí faz o processo. 2 vezes raiz de 5, que é 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5, mas atenção, que agora nós temos esse 3 aqui na frente, e esse 3 está multiplicando essa raiz. Então, vai ficar assim. Eliminando o 5 de baixo aqui do denominador, já que ele está com expoente, vai ficar 3 vezes 5. E aí a gente faz o produto, 3 vezes 5 dá 15, e o resultado vai ficar 2 raiz de 5 sobre 15. Lembrando ainda que sempre que finalizar, verifique se é possível simplificar o 2 e o 15. Não dá. Mas se aqui fosse um 3 ou um 5, a gente poderia fazer a simplificação, ok? Nesse caso não é possível, então a gente para por aí mesmo. Terceiro caso, há uma pequena mudança. Eu estou usando os mesmos valores dos casos anteriores, mas agora ó, o 3 e o 5 estão sendo somados. Então, sempre que no denominador aparecer um número sendo somado a uma raiz ou outra raiz sendo somada a outra raiz, o processo vai mudar um pouco. A gente vai multiplicar por esses dois valores do denominador, mas vamos inverter esse sinal aqui, o sinal do segundo número. Se ele tiver positivo, a gente vai colocá-lo negativo. E se ele tiver negativo, a gente coloca positivo, simplesmente para usar uma propriedade dos produtos notáveis, o produto da soma pela diferença. E com isso a gente consegue eliminar os radicais. O resto, isto posto, isto feito, o resto é do mesmo jeito. Multiplicamos o 2 com 3, que vai dar 6. Multiplicamos o 2 com menos a raiz de 5, que vai dar menos 2 raiz de 5. E esse produto do denominador, você pode fazer 3 vezes 3, 3 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes 3, raiz de 5 vezes raiz de 5. Porém, isso é um trabalho desnecessário, porque como nós temos aqui um produto da soma pela diferença, basta que a gente pegue o primeiro número, que é o 3, eleve ao quadrado, coloque o sinal menos e pega o segundo número e também eleva ao quadrado. É o produto da soma pela diferença, que diz que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5. E aí, pega o primeiro número, eleva ao quadrado, coloca sempre o sinal de menos aqui embaixo, aqui vai ser sempre menos. E pega o segundo número, também eleva ao quadrado, e agora é só simplificar. Esse expoente 2 vai eliminar essa raiz. Então, a gente vai desenvolver 3 ao quadrado, que vai ficar 9. E o 5 eliminado da raiz vai ficar menos 5. Simplificamos, e olha o que eu tinha falado agora há pouco. 9 menos 5 deu 4. E aí, quando a gente observa numerador e denominador, nós percebemos que o 6, o 2 e o 4 são todos divisíveis por 2. Então, a gente vai ter que simplificar. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí vai ficar menos 1 vezes raiz de 5, que é menos raiz de 5. E 4 dividido por 2, que dá 2. Está feita a racionalização. Simples assim. E o quarto e último caso, esse sim é menos comum hoje em dia, mas um pouco mais trabalhoso na compreensão. Por quê? Se eu multiplicasse os dois pelo denominador, quando a gente fizesse aqui o produto, ia ficar a raiz quinta de 2 elevado à quarta. E aí, índice 5, expoente 4, não rola a eliminação da raiz. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? A gente vai multiplicar por essa raiz, mas fazendo a subtração do índice com o expoente. 5 menos 2 dá 3. Então, a gente vai multiplicar com a raiz quinta de 2 elevado a 3. É só isso. Tá? Repete a raiz, repete o índice e subtrai. 5 menos 2 deu 3. Então, já coloca aqui esse expoente 3. Porque quando a gente for multiplicar, ó, 2 mais 3 vai dar 5. Aí vai ficar índice 5, expoente 5. E aí a gente vai poder eliminar a raiz. O resto é do mesmo jeito.
2 vezes a raiz quinta de 2 ao cubo dá 2 raiz quinta de 8, já que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 8. E esse produto aqui, se você usou o fator de racionalização corretamente, você já poderia colocar logo o resultado 2. Mas eu estou mostrando aqui o passo a passo o que aconteceu. Multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, soma os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 5. E como agora o expoente e o índice são iguais, a gente elimina a raiz, sobrando 2 raiz quinta de 8 sobre 2. E, novamente, nós temos no numerador o 2 com o denominador 2, que são divisíveis por 2, então a gente vai simplificar. 2 por 2 vai dar 1, aqui vai sobrar raiz quinta de 8, e 2 por 2 vai dar 1. Então, esse 1 do denominador a gente não precisa escrever. Portanto, essa fração racionalizada vai corresponder à raiz quinta de 8. E é isso de racionalização, ok? Logo, logo eu vou estar postando aí a resolução de algumas questões e você dá uma praticada para reforçar melhor o conteúdo. Beleza, galera? Então é isso, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu!